Oi pessoal, eu comentei com vocês que o processo de integração definido ele não é a área abaixo da curva, mas tem gente que insiste em dizer que é, porque às vezes é mais simples de entender. Mas na verdade, quando a gente está falando de integração, existe um processo de você dividir uma figura, uma região, ou qualquer coisa que seja, em várias partes para você encontrar o valor absoluto de um produto entre elas. É um conceito que a gente está explorando e tentando generalizar, e com essa aula especificamente a gente vai conseguir dar uma expandida nessa ideia toda, porque você vai finalmente entender que a integral não é a área abaixo de curva. Talvez já tenha até percebido quando a gente fez alguns exemplos um pouquinho mais complexos, né? Para isso, a gente vai falar de sólidos de revolução, como que a gente poderia usar a integração para calcular o volume desses objetos, né? O sólido de revolução nada mais é que... revolução é giro, né? Uma figura plana que gira em torno de um eixo, e esse giro constante, vamos colocar assim, faz com que desenhe no espaço um sólido. Esse sólido é um sólido de evolução. Tem casos simples, né? O cilindro é um sólido de evolução, o cone é um sólido de evolução. Se você pegar um quadrado e girar em torno de um eixo, você obtém um cilindro. Se você pegar um triângulo e girar em torno de um eixo, você obtém um cone, né? Então eles são sólidos de evolução, justamente porque eles podem ser obtidos pelo giro de uma figura plana em torno de um determinado eixo. Agora, vamos desenhar isso para ver se entra melhor na cabeça. Eu vou colocar uma figura qualquer aqui, digamos complexa, né, para entender que tipo de figura que eu tenho, que tipo de sólido eu obtenho quando isso acontece. Essa curva aqui, no cálculo, ela precisa ser definida por uma função. Existe uma função que, então, explica como que essa curva está se comportando. Quando eu faço giro, eu giro essa curva em torno, vamos dizer, do eixo X. Não precisa ser necessariamente isso, tá? Mas imagine que eu estou girando em torno do eixo X. E essa figura aqui formada para cá, quando gira, ela forma finalmente um sólido, né? Vamos colocar esse desenho girando agora. O que vai acontecer? Bem, eu não sou bom de desenhos à parte, mas vamos colocar aqui para fora, para dentro, para fora. O que eu vou acabar obtendo na rotação é uma coisa mais ou menos assim, ó, quando você gira essa função. Você talvez se lembre, né, como você calcula volume de cilindro, volume de cone e assim por diante, mas provavelmente no ensino básico você não viu como calcula volume de uma coisa como essa, né? Que é bem pior do que qualquer coisa. Parece aquelas coisas meio de circo, né? Que o pessoal usa para fazer malabares. Talvez você nunca tenha feito algo desse tipo. Mas a questão é, qualquer coisa, qualquer curva como essa, quando você gira, você obtém um sólido de evolução, né? Então, tá aqui essa ideia. A questão é, como que eu faço para determinar o volume dessa função que está aqui? Desse objeto que está aqui. E a grande questão é que a estratégia por trás da integração, que a gente vai retomar da integral definida, é que você precisa criar uma forma de você dividir isso em uma figura geométrica que você consiga e que seja mais simples de fazer o volume. O caso mais simples disso é o cone, que é obtido pela rotação de um retângulo, né? Então, quando eu pego, vamos supor, uma figura que começa em A, e faz a rotação dela em torno do eixo, o que a gente acaba obtendo é um cone. Um cilindro, né? E volume de cilindro a gente conhece. É a área da base vezes a altura, né? Ou, bem, não sei como você viu essa expressão, mas a gente vê assim, na área da base vezes a altura. Olha que desenho horroroso, né? Tá aqui. Deixa eu só terminar aí. Deixa eu mais feio. Pronto, tá aqui. Esse é o meu cilindro, ó, rotacionado. Então, quando eu rotacionei essa figura, eu obtive. Então, veja que é uma analogia muito parecida com o que a gente fez com a integral definida. Se a função f de x é constante, quando eu rotaciono, eu consigo obter o sólido. A minha estratégia de integração é você cair no caso mais simples que você consiga imaginar. No caso de volume de sólido, o caso mais simples, pelo menos que eu consigo ver, é esse caso em que você tem uma função constante girando em torno de um eixo. Por quê? Porque você deve se lembrar, né, do volume do cone, como eu comentei. O volume é a área da base vezes a altura. Não sei como você chamou, mas geralmente é isso. E a base, quando você faz isso, acaba virando um círculo, né? De forma que a área do cone, do cilindro, é πr ao quadrado vezes h. Talvez você se lembre dessa expressão, né? Mas o importante é que ela é o jeito simples de você calcular um volume de um sólido de evolução. Do caso mais simples. Agora note, né? Qual foi a nossa estratégia? Eu não consigo calcular se a função crescer e diminuir a todo momento. Entretanto, eu posso criar uma aproximação daquela função que está ali como se fosse uma função constante.
seccionalmente, né, divididos por partes, né? Então, você tem uma função constante aqui, você tem, depois ela diminui para cá, depois ela diminui, depois ela começa a aumentar e assim por diante. Se você fizer de alguma forma que fique por partes constante, você pode fazer esse volume total somando cada uma das partes. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então eu separei isso aqui em algumas partes. Note que a outra vai acabar ficando aqui. Aí isso vai ter um sólido para cá, ó. Vamos ver minha capacidade de desenho hoje, com certeza. Aí aqui tem outro para cá. Aí tem outro lá para baixo aqui. Tem um outro que ficou pequeno, não devia ter o mesmo tamanho, mas tudo bem. Aqui, fechou. Fechou no ponto B, né? Aqui é o ponto A, que tá passando aqui, né? Agora, esse ponto aqui, ele vai fazer esse desenho para cá, para cá, para cá. Aqui ficou mais para dentro. Aqui para fora. Aqui ficou tudo contrário, mas tudo bem. Aí aqui tá o desenho, ó. Quando você rotacionar, você acaba obtendo esse sólido que está aqui, ó. Esse sólido que está aqui, com certeza, não é o mesmo que aquele, mas ele representa uma aproximação daquele ali. O que você precisa concordar é que quando você fizer esse número de divisões cada vez maiores, tendendo ao infinito, esse resultado ele passa a ser exatamente igual àquele. Por isso que é essa construção que você vai fazer. O volume que a gente quer obter, ele vai ser dado aproximadamente igual ao somatório de cada um desses que a gente chama de discos que você vai somar. Eles começam no primeiro disco até o último que tem valor n. Cada um deles ele vai ter a área dada por π vezes r ao quadrado vezes h. Vou manter esse r ao quadrado aqui e fazer esse h como dx, porque veja que deixa eu ver se as alturas do cilindro vai ser justamente essas medidas dx, que estão daqui até aqui, ó. Essa é a altura. E veja que o raio, que é o que tá a depender, depende da posição que eu estou falando. Porque ó, nesse ponto o raio vai ser 1. Nesse outro o raio vai ser maior. Nesse outro menor, menor e assim por diante. Então o raio depende da posição que eu estou olhando esse objeto. Então depende da função, porque essa posição ela é descrita por y igual a f de x. Então aqui eu vou colocar xk para indicar a posição desse objeto na posição na altura, o raio desse objeto na posição xk. Então veja que assim, isso daqui me dá uma aproximação. Por que aqui é uma aproximação? Justamente porque eu estou tratando aqui com a expressão com um número limitado de discos aqui, né? Agora, note que para eu transformar esse valor igual e não mais aproximado, é importante que essa quantidade de divisões que vão preenchendo aqueles espaços, eles tendam a infinito. Então, a grande diferença entre essa expressão que estava aqui e a expressão anterior é que nessa expressão agora eu tenho um somatório de Riemann. Eu tenho um somatório de Riemann aqui porque eu tenho um produto de uma função vezes dx. O que me diz o teorema fundamental, ainda antes do teorema fundamental do cálculo, é que eu posso escrever esse somatório como uma integral. Uma integral que começa no ponto A e termina no ponto B dessa região, onde cada uma dessas expressões vai ter volume dado por f de x ao quadrado dx, que é um ΔX, tá? E aqui também é ΔX, mas não tem problema que não vai perder generalidade. Agora, olha, essa expressão que eu acabei de encontrar é o volume do sólido de revolução. Note que eu transformei essa expressão dividindo em vários pedaços, calculando o volume de cada um dos discos individualmente e usando a operação de integral para somar esses infinitos discos. É assim que a gente faz o problema, tá? Vamos ver em alguns problemas, alguns exemplos, como que a gente faz para usar isso de fato quando a gente tem uma função. Vamos ver isso já.